Palavra aberta. A reforma agrária voltou ao foco de discussões nos últimos dias, depois da invasão da fazenda Aroeiras, em Lagoa Santa, por cerca de 500 famílias ligadas ao MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A fazenda é considerada improdutiva pelo movimento, mas os herdeiros da propriedade afirmam o contrário. A invasão repercutiu bastante no meio jurídico e político. Foi realizada quarta-feira uma audiência de conciliação na Justiça e o governador Romeu Zema se manifestou sobre o fato. Ele citou as dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais e afirmou de forma irônica que os produtores terão que filmar suas atividades a partir de agora para comprovar suas atividades. Disse também que muitas vezes a Justiça leva mais em consideração a opinião dos invasores. Já a superintendente em Minas Gerais do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Neila Batista, disse que o órgão tem interesse em adquirir a fazenda para assentamento de famílias. Para debater o assunto, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o Frei Gilvander Moreira, assessor da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais. Frei Gilvander, olá, obrigado pela presença. Gratidão pelo convite, Eustáquio Ramos, Kátia. É uma alegria, uma grande responsabilidade estar aqui. Já quero alertar aqui que as mais de 500 famílias lideradas pelas mulheres do MST fizeram em Lagoa Santa. Não foi invasão, foi ocupação. Não são invasores, são ocupantes. Frei Gilvander, como é que o senhor recebe essa crítica? Qual que é o argumento, de que pessoas que estão no movimento não querem trabalhar nem produzir? Kátia, eu, Frei Gilvander, já com mais de 60 anos, já fui explorado pelos latifundiários de Minas Gerais, do noroeste de Minas Gerais. Estou há mais de 30 anos na Comissão Pastoral da Terra. Já fiz também uma pesquisa de doutorado sobre a luta pela terra de Minas Gerais, inclusive sobre a luta do MST no sul de Minas também, envolvendo os assentamentos, especificamente os 11 acampamentos lá da Ariadnópolis. E lamento, e tenho que dizer aqui que a fala do deputado é totalmente contraditória e desrespeita a Constituição brasileira, porque já está com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do ex-ministro Vicente Sernicchiaro, que a luta do povo camponês que faz as ocupações de áreas abandonadas que não cumprem a função social é algo constitucional legitimado. O ex-ministro Vicente Sernicchiaro, numa decisão, referendou isso. E tem muitas decisões. E depois repudiar aqui essa fala do deputado também, porque parece que ele está pensando que o Brasil ainda seria regido com a Constituição Imperial de 1823, que foi outorgada e que prescrevia o direito absoluto à propriedade. Mas agora nós somos regidos no Brasil, graças a Deus e graças à luta de todas as forças vivas da sociedade, dos movimentos populares, está inscrito na Constituição brasileira, no artigo 5º, que a propriedade tem que cumprir a sua função social. Nos artigos 184, 185, 186, prescreve lá. Áreas que não cumprem a sua função social têm que ser desapropriadas para a reforma agrária. A fazenda das Aroeiras, em Lagoa Santa, já está demonstrado pelo MST e também por visita técnica do juiz da Vara Agrária que esteve lá, viu e apurou. Os pretensos proprietários, entre os quais tem uns que estão aplaudindo e reconhecendo a legitimidade da ocupação, já demonstraram. A fazenda estava totalmente abandonada, não demonstraram posse nenhuma. Tudo abandonado. Tanto é prova disso que eu estou falando, que é a pura verdade, que o juiz da Vara Agrária não concedeu liminar de reintegração de posse. Tanto é que ontem teve uma audiência de conciliação presidida pela Sua Excelência, a desembargadora doutora Ângela, no Tribunal de Justiça, e está empreendendo um processo de conciliação. Então eu peço respeito, porque nós sabemos, e na minha tese de doutorado eu apontei lá, a partir de dados do INCRAS, que no querido estado de Minas Gerais tem 23% do estado, cerca de 14 milhões de hectares, que são terras devolutas, que estão griladas por grandes empresas eucaliptadoras. Frei Gilvander, por exemplo, se um apartamento ou uma casa não estiver sendo ocupada, por exemplo, esse imóvel não estiver sendo ocupado, você acha que ele pode ser invadido? Não pode não, porque é uma coisa pequena. O fato é o seguinte, são propriedades que têm que cumprir a função social, como aqui no centro de Belo Horizonte também, prédios abandonados, que devem IPTUs e tudo, os movimentos sociais estão ocupando para moradia. Mas pode invadir? Porque é injusto.
nesse caso, se o prédio estiver abandonado? Depende do tamanho do prédio, depende se ele vai ter uma serventia social. Agora, o fato concreto do MST que nós estamos discutindo aqui, né? Tanto todas as ocupações do MST. O MST já completou 40 anos. É um dos filhos da Comissão Pastoral da Terra. E tem idoneidade demonstrada. O MST não ocupa terras produtivas, não ocupa áreas que estão cumprindo a sua função social. E cumprir sua função social tem que ter, garantir preservação ambiental, tem que ter relação de trabalho conforme as leis. Lá, o delegado do Ministério do Trabalho, Calazans, já foi lá, que nem o caseiro tinha relação de trabalho lá com os pretensos donos. Então, por isso é que essas 500 famílias vão seguir firme. Não pode a especulação imobiliária e o grande latifúndio, o agronegócio, que tem devastado brutalmente nosso querido Brasil. Já está comprovado por pesquisas em várias faculdades, Eustáquio Ramos, que o agronegócio não produz alimento, produz commodities, produz desertificação dos territórios, está acabando com as águas. Nós estamos diante de uma emergência climática, né? Com eventos extremos cada vez mais letais. A agricultura familiar, na linha da reforma agrária, é que produz mais de 75% dos alimentos que chegam na mesa do povo brasileiro. O agronegócio, que só no ano passado não pagou 60 bilhões porque tem isenção. A soja, o Brasil é produtor de soja, deixou de pagar porque tem a Lei Candir, que diz que commodities não pode se pagar ICMS, 60 bilhões só o ano passado. Aqui em Minas Gerais, por causa dessa Lei Candir, as mineradoras em 25 anos deixaram de pagar 170 bilhões de reais, que seria o dinheiro que agora, se as mineradoras estivessem pagando para o governo de Minas, daria para pagar a dívida que o governo de Minas tem com a União. Deputado, precisamos repartir o tempo aí, por favor. Fala, tá? Daqui a pouco você pode falar, você fica tranquilo. Mas também não é justo, no governo o debate Bolsonaro, tem que ser você igualdade de foi tempo, um pouco bizarro né? aqueles que já Você estão não quer deixar eu assentados. falar não, né? Pois não, Frei Gilvander, pode fazer o contraponto. Falar, exatamente, porque debate, palavra aberta, a palavra ser aberta, no mínimo tem que ter equidade, igualdade de tempo. Então, infelizmente, como está em baila no Brasil ultimamente, a turma da extrema-direita, do agronegócio, continua caluniando, difamando e soltando um monte de calúnias. Eu quero dizer aqui, como ele citou 3 pessoas aqui, conheço há 30 anos o Silvinho, a Tuíra e o José Rainha. E o que o deputado falou que é calúnia. Silvinho, Tuíra e Zé Rainha são pessoas idôneas, inclusive ameaçadas de morte, e quero informar aqui também, outra mentira que o deputado falou específico aqui, o Zé Rainha não participa mais do MST, ele participa da Frente Nacional de Lutas. E tem que informar também aqui, Eustáquio Ramos e Kátia, a grande ilegalidade, a arbitrariedade que o governador Zema está fazendo ao ordenar e manter a Polícia Militar de Minas fazendo um cerco lá na ocupação das 500 famílias do MST em Lagoa Santa, sendo que não tem nenhuma decisão judicial para reintegrar na posse lá. É uma ilegalidade absurda que temos que protestar aqui. Outra coisa que eu tenho que informar aqui é que o agronegócio, o latifúndio que o deputado está defendendo aqui, é o que nós da Comissão Pastoral da Terra, que tocamos desde 1985 uma campanha permanente por erradicação do trabalho escravo, e eles vêm disseminando exagero de agrotóxico, trabalho escravo, como foi, por exemplo, em Unai, que chegou na chacina lá de 4 fiscais do Ministério do Trabalho. Tem que informar aqui também as pessoas para que a verdade, Jesus Cristo falava que a verdade liberta, a mentira oprime. Então, em nome da verdade, eu quero referir, porque está na minha pesquisa de doutorado, a Fazenda Ariadinópolis, em Campo do Meio, no sul de Minas, né, que o deputado fala aqui, ela estava totalmente abandonada, sem cumprir a sua função social. Era uma usina de cana e álcool abandonada, devendo bilhões de dívidas trabalhistas, onde trabalhadores foram assassinados, e o MST ocupou ali, e hoje são mais de 500 famílias gerando vida e produzindo alimentos saudáveis naquela fazenda ali. E a única solução justa para os mais de 11 acampamentos lá da Ariadinópolis, titulados como Grande Quilombo Campo Grande, aproveita aqui para cobrar do governador Zema e também do presidente Lula que desaproprie, para finalizar, uma vez por todas, aquela injustiça que vem, essa pressão lá em cima sem deslindar isso aí. E outra coisa, quero alertar aqui também, é um absurdo, né? O deputado defendendo aí os latifundiários, latifúndio e agronegócio, fez chacina
em Unai, noroeste de Minas. Fez chacina, o empresário, né, latifundiário Adriano Chafik mandou matar 5 sem terras, matou 5 sem terras no massacre de Felisburgo lá. E até hoje a fazenda, que tem inclusive parte dela como terras devolutas, não está ainda assentada. Então clamo aqui, em nome da vida, em nome das crianças, que também o governo estadual, na parte dele que é das terras devolutas, e que o governo federal Lula também desaproprie, compre a terra, essa da Aradinópolis, essa lá de Felisburgo também, para que o povo, as centenas de famílias possam viver em paz, porque o sangue dos mártires precisa ser respeitado. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Obrigado pela presença também ao Frei Gilvander Moreira, que é da Comissão Pastoral, integrante, assessor da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais. Frei Gilvander, obrigado pela presença, um grande abraço. Eustáquio, muito obrigado, e como o deputado insistiu aqui em não respeitar a coordenação aqui, na equidade do tempo aqui, eu tenho que reafirmar aqui que o agronegócio, que é saudado aí pela mídia e pelos agronegociantes como TEC, como TOP, é morte. Agronegócio está produzindo epidemia de câncer no Brasil, está desertificando o território brasileiro, não produz alimento, porque produz commodities para exportação, tem isenção de ICMS, está sequestrando terras que deveriam estar na mão do campesinato, gerando alimentação saudáveis. Então, em nome do futuro da humanidade, nós precisamos frear o agronegócio, fazer reforma agrária e identificar e demarcar todos os territórios dos povos originários, povos indígenas, dos povos tradicionais. Muito obrigado, Eustáquio Ramos e Kátia. Lembrando que você pode acompanhar o Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube. E reforçando que todas as pessoas que foram citadas aqui receberam críticas, está um espaço aberto aqui na Itatiaia para se manifestarem.